Eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia, carta aos Hebreus, capítulo 5. Eu vou pedir agora que você só se movimente se for extremamente necessário. Esse é o momento que Deus fala com a gente, a mesma mensagem do culto da manhã. Eu peço a Deus que Ele possa ministrar o seu coração. Você que está em casa também, eu sei que em casa a gente tem uma rotina diferente, né? Muita coisa acontecendo, mas solta o celular aí, foque aí na televisão, peça a Deus que fale com você nessa hora. O título da mensagem é Um Mestre Chamado Sofrimento. Fala comigo bem forte assim, um mestre chamado sofrimento. Hebreus capítulo de número 5, verso 7, diz assim: E ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Solta a voz e fala assim comigo: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. O verso 9 declara: e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Pai, estamos diante da sua palavra e te pedimos, fala conosco nessa noite, que sejamos visitados, inspirados, fortalecidos, esclarecidos, no nome de Jesus oramos, amém. Um mestre chamado sofrimento. O sofrimento, ele, de tempo em tempo, ele nos visita. O sofrimento, de tempo em tempo, se instala em alguma área da vida da gente. Sofrer é um verbo que todos nós sabemos conjugar. Nós já perdemos pessoas queridas que nós amávamos, nós já experimentamos decepções, frustrações, já vivemos situações difíceis com filhos, filhas que nos fizeram sofrer. E o sofrimento não escolhe classe social, o sofrimento não escolhe idade cronológica, o sofrimento simplesmente vem, nos toma de assalto, nos visita, às vezes vai embora mais rapidamente, algumas vezes insiste em permanecer. E eu quero começar a minha fala hoje com uma frase de Billy Graham, uma frase muito marcante. Para quem não sabe, Billy Graham foi o maior evangelista do século passado. Billy Graham foi conselheiro de presidentes, conselheiro de reis, um homem que estabeleceu fundações, criou institutos, um homem que evangelizou nações, ganhou milhares para Cristo, um homem piedoso, de vida reta, de vida íntegra. E Billy Graham cunhou uma frase sobre o sofrimento que é a seguinte, abre aspas: o sofrimento faz parte da condição humana e vem para todos nós. A chave é a forma como reagimos a ele, ou se afastando de Deus em raiva e amargura, ou aproximando-se de Deus em confiança. Então vamos pegar essa frase como referência antes de entrar no texto. Primeiro ele afirma: o sofrimento faz parte da vida. Depois ele diz: o sofrimento vem para todos. Ele não escolhe pessoas, ele alcança todas as pessoas. Mas Billy Graham diz que a chave é a forma como nós vamos reagir ao sofrimento. Seja o sofrimento causado por uma enfermidade, seja o sofrimento causado por uma situação financeira,
seja o sofrimento vinculado a uma situação familiar, não importa a origem do sofrimento, a chave é a maneira que nós vamos reagir a ele. E aí Billy Graham faz duas proposições muito interessantes. Diante do sofrimento, ou nós vamos nos afastar de Deus em raiva e amargura por estarmos sofrendo, ou nós vamos nos aproximar de Deus em confiança e vamos enxergar sinais de graça dentro daquele cenário difícil que estamos atravessando. A verdade é que o sofrimento, ele algumas vezes vem, mas vai. Ele é passageiro. Outras vezes o sofrimento insiste em permanecer. Em alguns casos, o sofrimento sinaliza necessidade de mudança. Não é na maioria das vezes, mas existem casos em que o sofrimento pode ser evitado. E você muitas vezes está sofrendo por más escolhas, por decisões erradas que tenha tomado na vida. Então algumas vezes ele vem para sinalizar para você que você precisa mudar a rota, mudar o rumo, mudar a postura. Algumas vezes, como eu disse, ele pode ser evitado. Mas há um consenso, eu acredito, entre nós, de que o sofrimento é um mestre por excelência. Nada nessa vida tem a capacidade, o poder de nos instruir, de nos ensinar tanto quanto o sofrimento. É como se diz, dias bons trazem alegria, dias bons colocam um sorriso no rosto, mas dias de sofrimento ensinam lições. As maiores lições da sua vida você aprendeu exatamente nas fases mais difíceis. E eu quero dizer que essa semana, em contato com o texto da carta aos Hebreus, que diz, embora sendo filho, Jesus aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Em contato com esse texto mexido por ele, mas também muito mexido pela situação do Ricardinho. 7 aninhos, vocês viram aqui, né? 7 aninhos, a família estava de férias. Cadê Hilda e Léo? Estão aí? Aqui, Léo está aqui, né? Hilda desceu, né? Estavam de férias, né, Léo? Estavam de férias na praia. De repente ele começa a passar mal, vomita, passa mal, né, Léo? E quando os pais piscam o olho, estão dentro de uma UTI, sem saber o que o filho tinha. Um dia que eu cheguei lá foi um dia de muita agonia. Ele estava fazendo um acesso profundo. 7 aninhos. Aí a mãe sai para poder chorar. O sofrimento vem, se instala. Essa semana também, o nosso irmão Everton estava bem, começou a passar mal, correu para o hospital, UTI também, estava com um princípio de embolia pulmonar. A Rafaela com 2 crianças pequenas, situações de sofrimento. Ontem nossa irmã Patrícia, esposa do Luiz Orlando, perdeu a sua mãe. Tinha um grupo grande da igreja ontem no cemitério, na parte da tarde. Uma dor, uma ruptura, uma partida. E a gente não está livre dessas situações. A gente não está livre de ver um filho adoecer, a gente não está livre de enfrentar uma situação difícil na vida profissional, na empresa, no trabalho. O sofrimento vai, muitas vezes, nos tocando aqui, ali e acolá. Mas esse texto que eu li para vocês agora há pouco, ele tem muito a nos ensinar. E eu quero na noite de hoje apresentar 3 verdades a respeito do sofrimento. Fala comigo assim, 3 verdades a respeito do sofrimento. Obviamente existem mais verdades. Não há pretensão de esgotar o assunto. Mas a palavra-chave aqui é verdade. A primeira verdade a respeito do sofrimento, à luz desse texto de Hebreus, é a seguinte: o sofrimento quase sempre é inevitável. Repete comigo bem forte, fala assim: o sofrimento quase sempre é inevitável.
Minha referência aqui agora é Jesus. Jesus é o personagem. O sofrimento quase sempre é inevitável. Mas pastor, você pode dizer, eu sou filho de Deus. Pastor, filho de Deus não pode sofrer. O filho de Deus nasceu para vencer. Eu pergunto para você, filho pode sofrer ou não pode sofrer? A carta aos Hebreus diz, Jesus, embora fosse filho, e não é filho com F minúsculo, é filho com F maiúsculo, porque Jesus não é um filho, Jesus é o Filho. Então, embora fosse o Filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, padeceu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna. Sem querer antecipar os tópicos que ainda virão, eu digo para você que essa afirmação que eu estou fazendo, de que o sofrimento é quase sempre inevitável, ela se posiciona de forma antagônica àquela conhecida frase do pare de sofrer. É possível eliminar por completo o sofrimento da nossa vida? Eu digo a você que não, porque como cristão, como discípulo de Jesus, parar de sofrer significa parar de crescer. Ontem mesmo à noite, eu falava isso aqui de manhã, eu cheguei de um compromisso em Barra Mansa, aí estava na mesa com a Ana Paula, a Helena desceu, a Helena chegou perto da mesa e falou assim, mamãe, ela tem 10 anos, mamãe, minhas pernas estão doendo demais. Quem sabe o que é isso? É a dor do? Crescer dói. A gente não cresce na tranquilidade, a gente cresce debaixo de dores. Quem está entendendo isso? A gente cresce debaixo de angústia, a gente cresce debaixo muitas vezes de sofrimento. E Deus não está preocupado com o seu conforto, Deus está preocupado com o seu crescimento. Eu não quero colocar os meus filhos dentro de uma bolha e mantê-los protegidos do sofrimento por toda a vida. Não, eu quero que eles cresçam. Mas meus filhos só vão saber o que é de verdade o dia que eles lidarem com gente de mentira. Eu tenho como evitar isso? Eles só vão saber o que é bom o dia que eles lidarem com aquilo que é mal. Eles só vão saber o que é certo quando eles lidarem com gente que está fazendo errado. Então são situações inevitáveis na vida que vão gerar crescimento. E Deus, como Pai, Ele não está preocupado com o seu conforto, Deus está preocupado com o seu crescimento. E você só vai crescer fora da zona de conforto. Nenhum de nós vai crescer deitado eternamente em berço esplêndido. Lembrou? Não é canção popular não, é o hino nacional brasileiro. Então Deus está preocupado com o nosso crescimento, e a gente vai crescer em meio aos sofrimentos da vida. Jesus vai ser aperfeiçoado por meio das coisas que sofreu. Nós sofremos em diversas fases. Olhe para mim aqui agora. Nós sofremos para ser aceitos. Vocês viram aqui essa meninada? Alguns aqui já têm 9, 10 anos, 8. Você já sofreu, irmão, lá na escola, por causa do amor platônico que você tinha por causa daquela menina da sua sala. Fala que é mentira, irmão, todo mundo já passou por isso. E você falava que estava namorando, mas só ela que não sabia. E você também, irmã, era apaixonado naquele rapaz. Aí o marido fala assim, e casou com ele, pastor. Tira. E você sofria. Você sofria por causa daquele amor, né? Da idade dos 8 aninhos, dos 9 aninhos. Depois a gente foi crescendo e a gente foi experimentando outras dores. A dor de ser aceito, a dor de estar inserido no grupo.
as dores vinculadas à escola. E aí depois a gente se formou, aí veio a profissão, aí veio a necessidade de trabalhar, sustentar a família. Aí você começou a experimentar dores no seu ambiente de trabalho, dores na sua vida profissional. Aí quando você achava que tudo ia se resolver, irmão, vieram os seus filhos. Aí você definitivamente parou de sofrer. Tem um pessoal que fala assim, o Guilherme está aqui em cima, tem 13, está operando aqui em cima, a Helena tem 10. Aí o pessoal fala assim, pastor, a gente já tem um sofrimentozinho já, irmãos. Aí o pessoal fala assim, pastor, você não viu não? Tem uns irmãos que gostam de ser profeta do Apocalipse, você já viu não? Já lidou com um profeta do Apocalipse antes, não? A gente às vezes vai compartilhar um desafio, né? Só não viu é nada. Só vai ver ainda o que vai acontecer, vai estar repreendido em nome de Jesus. Sobre a minha casa não vale encantamento, não é verdade? E aí a gente pensa assim, não, mas depois que casar resolve. Quem tem filho casado aí, resolve? Cessa o sofrimento, não? Aí você sofre dobrado, irmão, porque vem os netos. Aí você já sofre pelo filho, mas sofre pela nora, sofre pelo genro. Estou falando bobagem, não? Sabe quando é que vai cessar esse sofrimento todo, irmão? Na eternidade. Na eternidade você vai descansar completamente, mas a gente sofre por questões financeiras, a gente sofre perdas, a gente sofre por causa de frustrações, decepções. Então a primeira verdade é que o sofrimento quase sempre é inevitável. Agora a segunda verdade, eu queria que você abrisse o coração para ser ministrado. O sofrimento deve nos aproximar de Deus. Solta a sua voz, faz ecoar aqui na Metodista hoje, diga assim, o sofrimento deve nos aproximar de Deus. Se no primeiro tópico Jesus é a referência, porque embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, a referência aqui agora é Jó. Mas eu tive o cuidado, na hora de transcrever esse tópico, num primeiro momento não entrava a palavra deve, era só o sofrimento nos aproxima de Deus. Mas se eu dissesse, o sofrimento nos aproxima de Deus, essa frase não estaria correta. Por quê? Billy Graham mesmo diz, tem gente que diante do sofrimento, ao invés de se aproximar dele, faz o quê? Se afasta em raiva e amargura, porque eles fizeram uma leitura equivocada do Evangelho, e eles colocaram na cabeça que porque eram filhos, não podiam sofrer. E aí quando o sofrimento veio, seja por uma enfermidade, por uma situação financeira, por uma questão profissional, ou mesmo por uma dinâmica familiar, quando o sofrimento veio, eles se afastaram de Deus. Como que dizendo, Deus me abandonou, Deus me rejeitou, Deus não me ama, Deus não está cumprindo aquilo que prometeu. Quando na verdade o problema não está em Deus, o problema está na compreensão que você construiu do Evangelho. Jó, por exemplo, vive o cenário mais caótico de todo o Evangelho, de toda a Bíblia Sagrada, de toda a história da salvação. Para quem não sabe, Jó perde seus 10 filhos num único evento. Ele tinha 10 filhos, os filhos estavam reunidos numa celebração, vem um vento, a casa cai, mata todo mundo. Ele faz um sepultamento dos 10 filhos no mesmo dia. E aí quando você acha que está ruim, a Bíblia diz que ele é acometido de uma enfermidade terrível, que o toca da cabeça aos pés. O seu corpo, sua pele vai explodir em erupções, ele vai sangrar, seus dentes vão cair, o cabelo vai cair, ele vai ficar desfigurado. O livro de Jó diz que ele pega um caco de telha e ele coça as suas feridas com um caco de telha. Sua mulher olha para aquilo assustada e diz, não te falta mais nada a não ser morrer, é melhor morrer do que passar por isso. Amaldiçoa o seu Deus e morre. Ele perde saúde, perde filhos, ele perde bens, mas Jó não permite que o sofrimento distancie de Deus em amargura e raiva. Pelo contrário, Jó se aproxima de Deus em meio ao sofrimento. No capítulo 19, 25 ele diz, eu sei que o meu Redentor vive e por certo ele vai se levantar sobre a terra.
Lá no final do livro que leva o seu nome, ele diz: antes eu te conhecia mas agora, esse agora é o depois do sofrimento, mas depois do sofrimento, meus olhos Ele teve uma revelação de Deus no sofrimento. Então, o sofrimento deve nos aproximar de Deus, mas a melhor notícia, dá um sorriso para alguém agora e fala assim: a melhor notícia desse domingo vem agora. A melhor notícia do domingo é a seguinte: não é a notícia de que o sofrimento deve nos aproximar de Deus. A melhor notícia do domingo é que Deus se aproxima de nós no sofrimento. Porque a carta aos Hebreus diz no capítulo 4: vocês têm um sumo sacerdote que sabe o que é sofrer. Vocês servem a um Deus que experimentou o sofrimento, passou pela traição, pelas dores, foi cuspido, foi traído, e Ele se compadece de vocês. O que a carta aos Hebreus diz é que o Jesus que nós adoramos e servimos, Ele habitou num corpo de carne e osso, e Ele experimentou as dores que a gente enfrenta. Então não somente o sofrimento nos leva a Deus, mas o sofrimento traz Deus até nós. Israel está no Egito, Israel está na casa da servidão, debaixo da mão pesada de Faraó, debaixo do chicote de Faraó. Israel está ali sofrendo. Moisés está a quilômetros de distância, pastoreando as ovelhas de seu sogro Jetro. De repente, a sarça, um pequeno arbusto, começa a pegar fogo no deserto, mas aquele arbusto não se consome. Moisés se aproxima, e a voz ecoa do meio do fogo dizendo: Moisés, tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde você está é terra santa. Ele se descalça, ele se desprotege, ele se rende, se aproxima da presença. E a voz diz: Moisés, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E eu vi a aflição do meu povo. Eu ouvi o seu gemido. E eu desci para livrá-los. O sofrimento não somente nos leva para Deus, mas o sofrimento traz Deus até nós. A questão é que às vezes a gente não está sensível ao ponto de perceber essa movimentação. Terceira e última verdade para a gente terminar, a respeito do sofrimento. Redobra a atenção agora para encerrar. O sofrimento sempre cumpre propósitos. Brada comigo bem forte assim: o sofrimento sempre cumpre propósitos. Então, no primeiro tópico, Jesus é a referência, porque o sofrimento é inevitável, até ele como filho sofreu. O segundo tópico, Jó é a referência, porque o sofrimento nos aproxima de Deus, traz uma revelação, mas também aproxima Deus de cada um de nós. E agora a referência é a epístola do apóstolo Pedro. Olha aqui para mim, para a gente encerrar. Pedro escreve 2 epístolas, a primeira e a segunda. E quando Pedro começa a epístola, ele começa assim: eu, Pedro, apóstolo do Senhor, escrevendo aos cristãos da diáspora. O que é a diáspora? São os cristãos da dispersão. São os cristãos dispersos, espalhados. Mas se espalharam por quê, pastor? Por causa da perseguição. O apóstolo Pedro escreve aos cristãos que estavam em situação de perseguição e sofrimento. Aos cristãos que tinham as suas casas arrombadas pelo Império Romano. Tinham suas casas queimadas por causa da fé que professavam no nome do Senhor Jesus. Eu estou falando de cristãos que padeceram nas mãos de Nero, alguns mortos, espetados em estacas, tinham seus corpos queimados, se tornavam tochas humanas para iluminar a cidade à noite.
Eu estou falando daqueles que eram lançados nas arenas romanas para serem devorados pelos animais ferozes. É para essa gente que Pedro escreve. Pedro escreve para aqueles que tinham fugido. Pedro escreve para aqueles que tinham largado casa para não morrer. Porque tinham cometido crimes? Não. Porque professavam a fé no Senhor Jesus. E aí, nesse contexto de uma epístola que é escrita para os cristãos da dispersão, olha o que Pedro diz no capítulo 5 da primeira carta, no verso 10. Eu quero ler bem devagarzinho o capítulo 5 da primeira epístola de Pedro, verso 10, junto com vocês e fechar essa mensagem. O sofrimento com um propósito. Eu vou ler bem devagar, você me ouve. Depois nós vamos repetir esse texto. O texto diz assim, Pedro escrevendo aos perseguidos: e o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido, em algumas traduções, sofrido um pouco. Ele mesmo, depois do sofrimento, vai fazer o quê? Vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e... Então a igreja lendo agora bem forte no 3, no 1, no 2 e no 3. Pedro está dizendo, o sofrimento de vocês não é em vão. Pedro está dizendo, Deus não desperdiça sofrimento. Essa lágrima que você derrama, essa noite mal dormida, essa perda de apetite, essa irritação, esse sofrimento que te assolou, essa situação difícil que você se encontra, Deus não vai desperdiçar isso. Isso vai cumprir um propósito. Pedro está dizendo, depois de vocês terem sofrido um pouco, Deus vai confirmar vocês. Deus vai confirmar você, irmão. Deus vai confirmar sua chamada. Deus vai confirmar seu ministério. Deus vai confirmar sua missão. Ele diz, Ele vos aperfeiçoará. Depois desse sofrimento você não vai ser mais a mesma pessoa. Não tem como ser mais o mesmo. Não tem como. Quem, por exemplo, passa pelo que os nossos irmãos passaram com os filhos, não tem como continuar sendo a mesma pessoa. Ele vai confirmar, Ele vai aperfeiçoar, Ele vai fortificar, Ele vai fortalecer. Mas quando você está sofrendo, você não consegue enxergar propósito. Quando você está sofrendo, você só enxerga o sofrimento e nada mais. E o pior, quando você está sofrendo, você só consegue ver o seu próprio sofrimento e nada mais. Mas quando você levanta um pouquinho a cabeça, e você olha à volta, você percebe, você descobre, que tem outras pessoas também enfrentando situações tão difíceis ou mais difíceis que a sua. Agora, preste atenção numa coisa, a gente já vai encerrar. Pedro diz, depois de ter sofrido qual é a medida? Pouco. Irmãos, vamos considerar. Eles não estavam sofrendo pouco. Estavam sofrendo pouco? Eles estavam sofrendo o quê? Qual a medida? Muito. O pessoal estava ficando sem casa, o pessoal estava morrendo, o pessoal estava sendo preso. Mas por que Pedro usa uma medida no diminutivo? Vocês vão sofrer um pouco, mas depois desse pouco de sofrimento, Deus vai cumprir propósitos, vai aperfeiçoar, vai fortificar, vai fortalecer e vai confirmar. Por que sofrendo pouco? Para dizer que alguma coisa é grande, eu preciso compará-la com outra que seja o quê? Pequena. Para dizer que eu tenho muito de algo,
eu preciso ter a referência daquilo que tem pouco. Quando Pedro traça uma linha de comparação para medir o sofrimento dessa vida, o que ele tem como referência? Aqui o sofrimento dessa vida, todos os sofrimentos que a gente experimenta, e ele tem em comparação a glória que nos está reservada em Cristo Jesus. Então não é que o sofrimento seja pequeno, sob a ótica do próprio sofrimento, ele é pequeno quando comparado àquilo que Deus tem reservado para nós. É o que Paulo diz na carta aos Coríntios: o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, aquilo que ainda não subiu ao coração do homem, são essas coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu dizia hoje no culto da manhã, toma posse disso em nome de Jesus, falei para o grupo que estava aqui, falei: irmãos, quando a gente chegar na eternidade, a gente vai se encontrar lá. Pô, tem uns irmãos que estão ligados, hein? Se você está desligado, eu vou repetir. Quando a gente chegar na eternidade, a gente vai se encontrar lá. Aí eu vou dizer para vocês assim: eu avisei para vocês que ia valer a pena. Lembra que eu ficava lá martelando na Metodista? Quarta, domingo, vai valer a pena. Quarta, domingo, vai valer a pena. Seja fiel, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena. Quando a gente vê a glória que nos está guardada, a gente vai dizer: valeu a pena. Aí eu conheço você, você me conhece. Aí você vai dizer para mim assim: pastor, estamos aqui na eternidade. E as dores do ministério? Eu vou falar: aquilo tudo era pequeno, perto do que Deus preparou. Aí eu conheço tua vida e vou falar assim: irmão, e aquela dor que você tinha lá, aquele sofrimento lá, aquela luta lá? Eu nem lembro daquilo mais, pastor. Olha o que Deus preparou. Tem alguém entendendo aí, não? Então ele está dizendo: depois de ter te sofrido um pouco, mas esse pouco está numa relação de comparação com a glória que nos está reservada. Eu quero dizer, irmão, há propósito nesse sofrimento, há propósito nessa dor. Talvez o seu sofrimento hoje vai ser remédio para curar alguém amanhã. Talvez você esteja passando por uma situação difícil hoje, para que isso seja a sua melhor lição, seu melhor testemunho amanhã. Fala assim: minha maior tribulação vai se transformar no meu melhor testemunho. Crê nisso? Eu quero concluir. Vou pedir a você que fique de pé. Quero convidar a nossa equipe de música para vir aqui na frente. Pessoal da ceia, segura um pouquinho ainda. Não precisa pegar os elementos ainda não. Só um minutinho. Eu quero concluir com 2 textos. O primeiro é a Epístola de Pedro. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, verso 13. 1 Pedro 4, 13. Ele diz assim: olha, há aqueles cristãos em situação de perseguição. Contudo, e eu digo hoje a metodista do Belvedere, parafraseando o apóstolo Pedro: contudo, ó metodistas do Belvedere, alegrai-vos no fato de serdes participantes nos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijes e alegreis. O que Pedro está dizendo é o seguinte: se a gente sofre com ele seremos glorificados. Abro um parênteses para dizer que eu estava agora à tarde, dei uma olhada rápida no Instagram agora à tarde, aí apareceu um videozinho, Marquinhos, proposto. Tinha uma escadaria assim, ó. Era a chegada do céu. Olha que coisa doida, o Instagram me propôs esse vídeo logo hoje, né? Aí dizia assim: eu chegando no céu, depois de ter sofrido na terra. E o cara chegava dançando, irmão. Uma escadaria enorme assim, ele subindo, feliz da vida. Mas é basicamente isso. E o segundo texto é, e aqui eu vou encerrar nele, segunda carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo 2,3. Eu disse que o sofrimento é inevitável.
A gente sofre desde que a gente se apaixona lá na escolinha do infantil. E a gente continua sofrendo e o sofrimento vai mudando de lugar, vai mudando de posição. E olha o que Paulo diz a Timóteo para encerrar. Ele fala assim: Timóteo, faz o que, Timóteo? Sofre, Timóteo. Sofre, pois, comigo as aflições. Mas sofre como? Timóteo, ele está dizendo assim: não tem como não sofrer, meu irmão. Nós vamos experimentar muitos sofrimentos nessa vida. É a dor do crescimento da Helena. Tem hora que vai doer. Mas Timóteo, não sofre como um miserável, não. Não sofre como alguém, sabe, que fica de cabeça baixa. Ai, pastor. Até com falta de ar. Ai. Não. Sofre como bom soldado de Cristo. Paulo está dizendo assim: Timóteo, postura até na hora de sofrer. Eu não sei se todo mundo tem a referência da vida militar. O soldado, quando está lá no nosso centro de formação, se preparando para ingressar, o soldado, na sua postura, ele tem um olhar altivo. Ele pode estar cansado, irmão, mas ele tem um olhar altivo. O soldado tem cabeça erguida. O soldado tem postura. E ele sabe que recebeu uma missão e ele vai cumprir. Olha para esse soldado que está aí do seu lado, para essa soldada que está aí do seu lado. Fala assim: tu é um soldado de Cristo. Fala aí. Fala aí, postura de soldado. Fala. De bom soldado. Ah, mas o senhor não sabe o que eu estou passando. Você é um soldado de Cristo. E a maneira como você vai se portar diante do sofrimento, a maneira que você vai se portar diante das adversidades, vai inspirar outras pessoas. Você não vai se portar murmurando, reclamando. Você não vai se afastar de Deus em raiva e amargura. Você vai se apegar a Deus. Está doendo, está sofrendo, está sendo injusto, está sendo difícil. Você vai se apegar a Deus. Vai louvar, vai adorar, vai servir, porque você sabe que esse sofrimento aqui, se comparado à glória que está reservada a Ele, é pequeno. Feche teus olhos comigo.